Salve, salve! Esse é o Insight AsaCast, o videocast da Michelin Connected Fleet. Eu sou André Castro e tamo junto para mais um papo super interessante com informações que certamente vão mexer os ponteiros do nosso mercado de transportes e logística. E o tema desse assunto de hoje é a inteligência artificial e o futuro do mercado de transportes. E para isso tem aqui dois convidados. Vamos começar essa nossa conversa com Marcelo Galão, da Scania. Bem-vindo, Galão. Obrigado, André. Prazer estar aqui contigo. Prazer é nosso. Obrigado pela sua participação, viu? E estamos juntos também com o diretor de tecnologia, Rodrigo Merlin. Bem-vindo, Rodrigo. Agradeço, um grande prazer estar aqui com todos vocês também. Esse assunto é maravilhoso, né? Tá na crista da onda, é a pauta quente do momento, a inteligência artificial. Galão, queria então, digamos assim, aquecer os pneus, aquecer os motores. Me dá um panorama do que você tem visto aí no mercado, o que a Scania também tem realizado nesse quesito do uso da inteligência artificial, das novas tecnologias em busca dessa mobilidade cada vez mais sustentável. O que tá rolando por aí, Galão? A inteligência artificial, para nós, é fundamental para passar do panorama de segurança passiva para segurança ativa, prevenção de acidente. Nós transformamos o caminhão em um caminhão que interage com o motorista, interage com a torre de controle e com o ambiente ao redor, evitando acidentes, aumentando a segurança. O caminhão, essencialmente, nesse meio ambiente, é um provedor de dados. E a parceria com a Michelin é muito interessante porque nós fornecemos dados para construir valor, construir inteligência. A inteligência artificial nada mais é do que gestão e mineração de dados para gerar um valor. O caminhão, ele passa a fornecer dados que, combinados com equipamentos de monitoramento, com equipamentos de processamento, geram uma série de informações que nos levam até a autonomia. Ou seja, ela pode levar, com combinação de sensores e processamento, um veículo autônomo ou um veículo extremamente seguro em relação a acidentes e seguro em relação à proteção de cargas e caminhões e implementos. A tecnologia vem, então, de alguma forma, revolucionando todo esse ecossistema, né, Galão? Exatamente. Então, eu tô sabendo aí que você é quase uma autoridade com seus mais de 30 anos no mercado, e aí acho que você viu algumas alterações, né, uma mudança desse nosso mercado de transportes, né, Galão? Então, a gente vê que o segmento, né, em si é de alguma forma informal, não profissionalizado, e agora nós estamos chegando aqui para grandes tecnologias de smart câmeras, inteligência artificial, uma boleia que conversa com o motorista, grandes mudanças, né, Galão, ao longo desses quase 30 anos aí de carreira? Exatamente, era algo inimaginável há 30 anos. Né? Você tinha painéis analógicos, hoje é difícil você ver um painel analógico, tudo digital, você configura o painel de acordo com aquela aplicação. Então, a gente não vê isso somente no caminhão, a gente vê também na gestão de frota. Hoje, se você está no ecossistema de transporte e logística, não dá para você ter competitividade, não dá para você ter lucratividade se você não tem um TMS, que é um Transport Management System. Uhum. E não dá para você entrar no mercado se você não abraçar a tecnologia. Da mesma forma, gestão de tráfego, sinais, faróis de trânsito, eles têm sistemas extremamente complexos que captam dados de tráfego com tempo, e otimizam todo o tráfego de uma cidade. Até o setor público está se beneficiando de inteligência artificial. A sociedade como um todo, ela não tem só benefício de segurança, mas de conforto. Total. A gente fala muito sobre o equilíbrio dos 3Ps, né, Rodrigo? De pessoas, o planeta, mas a performance também, né? A performance do negócio, da empresa como um todo. Mas, ô Rodrigo, nós estamos falando então aqui de que o uso da tecnologia vem revolucionando o mercado, mas a gente também não pode esquecer de treinar as pessoas para usar essa tecnologia, né? Porque senão vira lá um foguete supersônico e eu não sei apertar o botão ali, né? Como é que tá esse processo de educação quase? Perfeito, bom ponto. Acho que, assim, primeiro é as pessoas entenderem o que é inteligência artificial, porque muitas vezes é claro para nós aqui que está nesse meio, né, técnico, tecnológico, enfim, e tudo mais, mas para algumas pessoas realmente não é claro. E basicamente, falando aqui, em poucas palavras, inteligência nada mais é do que você treinar a própria máquina.
Ou seja, fazer com que ela reproduza alguns comportamentos humanos que hoje a gente realmente tem que repetir algumas vezes e a máquina pode fazer isso. Mas essencialmente ela precisa do dado que o nosso amigo falou, que é exatamente dados, né? Fornecer dados. Sem dados, os algoritmos não conseguem de fato executar a função básica, que é de fato fornecer algum tipo de comando para o próprio motorista, algo desse tipo, ou emitir algum alerta em relação ao comportamento do caminhão e tudo mais. Por exemplo, o nosso próprio Netflix que a gente tem em casa, Spotify, que traz recomendações, é tudo baseado em comportamento que a gente já transmitiu para a plataforma e ele está só reproduzindo algumas preferências. Então é só trazendo um pouco desse padrão do que é a inteligência e para ela serve e alguns exemplos aqui de utilização na prática. É muito bacana, né? Então poder perceber que a partir da prática, né? do aprendizado do motorista que está ali, de toda essa gestão de frota, a gente começa então a ter comportamentos repetidos, né? Os insights, que aí vão nos ajudando não só para detectar o que de errado aconteceu, mas também, Galo, os insights podem ser usados para a construção da estratégia? Os insights podem ser usados antes do processo? Exatamente, exatamente. Inteligência artificial, ela nada mais é do que uma gestão de conhecimento. Legal. Se você olhar o princípio da inteligência artificial, ela é nada mais do que o armazenamento de erros já cometidos. Você testa uma coisa, deu errado, deu errado, vamos aprender por que deu errado. Coloca lá, da próxima vez você vai, e aí você vai programando esses dados com IoT, Information of Technology, né? E você tem automaticamente uma resposta transformando um dado em um valor. Se você tem aí o 4.0, machine to machine, máquina comunicando com máquina, e fazendo essa gestão e corrigindo toda hora, ela chega num ponto que ela começa a combinar comportamentos. Essa situação mais essa pode dar num acidente. E ela evita isso da próxima vez. Ela alerta e fala, olha, eu achei um acidente nessa situação. Eu achei um tráfego nessa situação. Eu previ uma condição determinada e eu quero evitá-la. Então, essa combinação ela vai enriquecendo, ela é infinita. Então, a gestão, a mineração de dados, ela dá, com certeza, um conforto, uma segurança e uma performance, como você falou, né? Uma otimização. Vou te dar um dado. A gente tem comportamentos do motorista monitorados. O comportamento do motorista, se eu conseguir alterar a maneira como ele conduz, ele muda 19% o consumo de combustível. Só da forma como ele dirige. Só da forma como ele conduz. O caminhão, ele interage, ele dá nota para o motorista, por exemplo, né? E ele sabe se ele está fazendo acelerações bruscas, frenagens bruscas, se ele está antecipando marcha. E entre um motorista que sabe fazer isso e outro que não sabe, a gente vê diferenças de até 19% no consumo. Isso impacta até em meio ambiente. Com certeza. Porque 19% de consumo é 19% de CO2 a menos emitido na atmosfera. Gestão logística, caminhos logísticos, evitar trânsito, Waze, Google Maps, né? Todos os softwares de roteirização, eles aprendem trânsito com base de dados compartilhados. Até a roteirização, se você não tem o auxílio dessa ferramenta de inteligência artificial, você não consegue ter a sua logística otimizada. Isso é muito bacana poder fazer esse paralelo, né, dessa mudança cultural também que vem acontecendo no mercado como um todo, né? Imagino que vocês também tenham ali certas limitações no momento de implantar essas tecnologias, né? É uma mudança cultural, de alguma forma, né? Dizer lá, nós tínhamos ali aqueles equipamentos, né? Os caminhões, os ônibus e todos os meios de transporte ali, de um jeito meio analógicos, aí de repente tá virando Transformers, tá com vida própria. E aí eu queria entender um pouco como é que foi esse processo de mudança cultural na implantação, por exemplo, com os motoristas, com os clientes de vocês. Foi bem recebido? Essas novas tecnologias foram bem recebidas, Galão e Rodrigo? Quer falar, Andy? Não, acho que eu só comentar, acho que a parte de novo, acho que mais do que você entregar a tecnologia, ela precisa ter um propósito. E esse propósito precisa ser entendido por quem vai fazer o uso dela. Eu acho que, obviamente, os transportadores, os fabricantes, obviamente, quando pensam em soluções novas, marcadas, a preocupação ela é muito dessa linha mesmo. Eu já vi algumas teses até da PropScan, enfim,
muito bem estruturadas. A própria Michelin Connect Fleet traz soluções embarcadas, é o que a gente fez recentemente, né, dentro dos nossos equipamentos de rastreamento. A gente tenta manter exatamente essa coerência entre entregar a solução, mas com o cuidado de trazer o propósito também aliado à sua aplicação. Então é mais esse comentário adicional. O que eu vejo, conversando com clientes, a gente vê vários perfis. Você vê motoristas que têm uma aversão à mudança. Ah, é? Isso é não falado, tá? Ah, eu dirijo há 30 anos, sempre foi assim. Ou ele nem fala isso, ou é que ele fala, ó, ele tá vindo aqui para tentar me convencer disso, então ele já sabe. Já foge. Ou ele fica na defensiva, é não falado. Então, a gente percebe que existe uma inércia. Às vezes ele fala, não, eu sou aberto à mudança. Você vai tentar, ele resiste aqui, resiste. Mas é inegável as vantagens de uma inteligência artificial. É inegável, não dá para... Agora, o ser humano ele tem o comportamento de falar que ele é adepto a mudanças, mas ele é adepto a ser mudado. Né? Então a grande prisão está aqui dentro. Tem aquele pessoal que começa a publicar que, olha, eu vou perder meu emprego se tiver inteligência artificial, daqui a pouco tem um negócio que está pensando por mim, está executando por mim, no lugar de entender que ele pode contribuir, abraçar, aprender, porque se ele está pensando assim, ele não quer aprender. Ele falou, isso não é para mim, ele já não consegue aprender. Se ele entender que aquilo ali vai dar uma performance, vai melhorar o desempenho dele. Se ele abarcar na informação, se ele abarcar os dados e a construção de conhecimento, o conforto dele, a segurança dele, a performance dele vai ser melhorada. Então, a vida dele, né, galera? A vida, vai voltar para casa em segurança, deve ter todo um impacto social, né? Exatamente. Ele vem reconhecido como ferramenta de trabalho, né, Galo? Exatamente. É a ferramenta fundamental de trabalho. Vou te dar uma ideia, por exemplo. Antigamente, como é que era a revisão de carros? Olha, a cada 5.000 quilômetros eu tenho que parar meu carro para revisão. A cada 10.000 quilômetros eu paro meu carro. Hoje, você já quebrou esse paradigma. Como está Mas a Scania hoje, por exemplo? Eu preciso fazer revisão com 510 se eu não usei o caminhão tão severamente, se eu estou mais andando com carga leve? Uhum. Aí o que a gente faz? A gente conta quantas vezes ele usou embreagem, quantas vezes ele usou a potência máxima do motor, o torque, e você tem hoje uma manutenção mais flexível. Olha, tá na hora com esse teu uso. Então, equipamentos podem ter revisões até 80.000 quilômetros. Ou enquanto outros precisam ter a cada 20.000 quilômetros. É uma solução customizada, né? Adequada, né? Otimizada em questão financeira, econômica e de disponibilidade da máquina. Quanto menos você para, né, mais disponibilidade, mais trabalho você consegue realizar com ela. Se a gente fizesse um deparo assim, traz vantagens diretas no bolso, né? Seja do motorista, do empresário, do embarcador. É uma consequência direta, né, Galo? Pode parecer meio um investimento meio alto, né? Novas tecnologias, mas depois, no final da planilha, é uma construção de valor a longo prazo, não é? A aplicação ela é extremamente positiva, assim. Quando você tem uma boa estruturação de dados, uma boa coleta, estruturação, e você aplica a inteligência artificial, uma boa fundação de dados, e a gente fala hoje em dia, muitas empresas saindo de data-driven para IA-driven. Isso, né? Vamos aos conceitos, então, Rodrigo. O que é a tal da IA-driven? Boa. A data-driven é a que a gente já conhece aqui um pouco, que são as empresas que se orientam baseado em dados, né? Que tomam decisões baseadas em dados. Agora você tem o IA-driven. O IA-driven, que é exatamente uma disciplina onde a gente tem hoje os cientistas, né, de negócios, que a gente falava cientistas de dados, agora você tem cientistas de negócios, que tomam decisões das corporações baseadas em inteligência artificial. Baseada em dados históricos, insights, coleta, ou seja, tudo isso fortalece os direcionamentos para poder realmente tomar uma decisão mais adequada. Então você vê que o comportamento, até no business, é diferente. Além da aplicação prática, como o Galon trouxe, né, no caminhão, para o motorista, também está mudando. A tomada de decisão também vai sendo embasada nessa inteligência artificial. Quando você traz aqui a questão da cultura, do treinamento, é isso que a gente está falando. É uma questão de mudar totalmente o paradigma de como que a gente enxerga a forma de trabalhar no dia a dia,
como que as pessoas enxergam a tecnologia, como o Galon colocou, em prol desse benefício que ela traz. Então. Só que, claro, é uma questão de construção. Total. Quebrar esse paradigma de que o negócio vai roubar meu emprego, né? Que vou perder meu emprego. Não é isso. Não é isso. Você é parte do ecossistema, você colabora para ele. E, consequentemente, isso vai ser agregado valor para todo mundo. Agora, estamos falando também um pouco sobre essa construção de um futuro, né? E eu sei que os meus amigos da Scania, inclusive mandando nosso abraço pro ABC Paulista, Terra Boa São Bernardo, opa, tamo junto, nosso abraço para todo o time da Scania. A Scania também é uma empresa que se conecta nessa construção de um futuro, né, Galon? Sempre com muita inovação, sempre com esse drive da inovação, né, da tecnologia. E aí, como testemunha própria, os meus amigos que trabalham lá, tem sempre essa atmosfera, esse ar da inovação, né? Mas eu fiquei pensando assim, se vocês pudessem fazer uma previsão, qual seria o desejo, essa intenção para uma construção de um futuro? Aqui na Michelin Connected Fleet a gente fala muito sobre essa visão do futuro, essa construção dessa mobilidade sustentável. Mas o que a Scania, ou você especificamente, Galon, com o teu histórico no mercado, o que você espera dessa construção do futuro do nosso mercado de transportes e logística? Olha, se falarmos de futuro aqui na Fenatran 2024, eu já vejo com espanto que 50% do nosso stand é com energia renovável. Eu já estou vendo o diesel já com 50% numa indústria de caminhões pesados. Né? Bom. Nós temos energias como energia elétrica movendo um caminhão que pode puxar até 70 toneladas. Nós estamos vendo o biocombustível entrando em duas modalidades: biogás, biometano ou gás natural veicular. Você está vendo uma outra alternativa que é o biodiesel derivado de soja num país com uma biodiversidade. A gente sabe que o ecossistema de transporte é um emissor de CO2. A gente já está mudando para as próximas gerações. Nós não vamos sentir efeitos tão maléficos quanto a geração que vai viver daqui 5, 10 anos, Jádio. Uma realidade em um mundo completamente alterado em questões climáticas. Com isso, nós usamos informações tecnológicas do caminhão, mas necessitamos de dados além do caminhão. Por isso, essa parceria com a Michelin é fundamental. A combinação do conhecimento da Michelin interfaceada com o conhecimento do caminhão, ela dá, além das tecnologias de combustão com combustíveis alternativos e eletrificação, ou seja, essa descarbonização que nós vemos como prioritária para a jornada de futuro da Scania. Nós sabemos que nós somos parte do problema e queremos fazer parte da solução. Essa troca de dados, essa construção de conhecimento que nós chamamos de inteligência artificial é fundamental para a gente garantir um meio ambiente de transporte e logística seguro para o motorista, seguro para cargas, gestores de frota e para o meio ambiente como um todo. Muito legal poder perceber essa intenção mesmo, né? De que somos parte do problema, mas queremos também construir a solução, né, Galão? Isso é muito legal, um drive importante como valor mesmo da companhia, né? Muito bom. Excelente. E aí, Rodrigo, para onde vamos? Qual que é a nossa visão de futuro? Eu sou muito animado só para falar do assunto, né, de futuro, porque ainda mais nesse assunto de inteligência artificial, porque, cara, você pega as estatísticas de futuro, assim, tá falando só de investimento, que a gente do ano passado para isso, a gente está falando de 46%, que equivale, né, isso de transporte, no geral. Faz 1,9 bi, mais ou menos, em dólar, que a gente está falando. De investimento em novas tecnologias? Para 30, é de quase 2,2 bi. Então, assim, anualmente falando. Então, assim, é muito promissor o mercado, como o Galão falou, assim, vem uma crescente e, assim, coisas novas vão chegando. Claro, desafios também chegam. Complicações, a gente cada vez mais ter tecnologias smart, tecnologias mais eficientes, com menor consumo, embarcados ou não. E assim, o que a gente vem fazendo na Michelin é justamente pensar no ecossistema. A gente não fala da tecnologia em si, a gente fala do ecossistema conectado. Tanto que nos desenhos da Michelin a gente fala exatamente do ecossistema conectado, onde a gente conecta a nossa solução à necessidade dos nossos clientes. Então, independente se estou falando de hardware embarcado ou de uma solução plataforma de dados, geração de insights, enfim, mas tudo isso é um único ecossistema conectando parceiros aqui,
fornecedores, clientes, um único ecossistema. Essa mobilidade sustentável, ela é real, né, Galão? Ela isso é excelente esse ponto. E ela já está acontecendo. Já está. Ela não é futuro, ela já é presente. Em ambientes confinados, a IoT, a internet das coisas, nós temos uma operação aqui no Brasil, num descomissionamento de barragem, numa mineração. Uhum. Não é uma área de transporte público, é uma área de segurança, numa barragem que é considerada uma área de risco. Como é que a gente trabalha lá? Nós conectamos caminhões, escavadeiras e todos os equipamentos que estão trabalhando para retrabalhar, reformar aquela barragem, a gente chama de descomissionar. Uhum. Esses caminhões percebem a presença do outro. Eles sabem se está vindo uma retroescavadeira, eles sabem a hora de você bascular o caminhão. Isso é chique demais, bicho. Exato. O futuro começou. Essa é a internet das coisas para nós no ambiente de transporte e, no caso, mineração. Então, em ambientes confinados, não somente na mineração, por exemplo, agricultura, plantadeiras que operam tratores automaticamente com precisão de menos de 50 centímetros. As colheitadeiras também, que colhem só exatamente as... Processamento de produtividade, até fertilização de solo. O solo é irregular, você tem áreas onde você coloca mais fertilizante, aqui não precisa tanto, você economiza fertilizante. Se você jogar mais, você desbalanceia o solo, você gera aí um problema ecológico. Então, tudo isso não dá para negar as vantagens que toda a sociedade tem. Se tem alguém contra, se tem alguém com medo freando isso, é porque não conhece exatamente. É porque não conhece. É da insegurança também. E ela já é presente. Ela é Para a educação mesmo, tem tecnologia, é isso aí. A minha mensagem para o pessoal jovem que está indo aí é: abracem isso. Abracem. Porque não tem como negar o benefício de uma sociedade conectada, de uma internet das coisas, de uma inteligência artificial, que é o nível mais alto, é onde você está trabalhando com uma depuração de uma série de erros para construir uma solução perfeita. Perfeição, como minha avó já falava, é algo que não acontece no singular. Perfeição acontece sempre no plural. A gente sabe que a gente é imperfeito. Se a gente não trabalhar junto, um grupo imperfeito, ele é imperfeito no sentido de indivíduos. Mas com indivíduos trocando conhecimento, a perfeição segue. Então a perfeição está ligada à pluralidade. Menos com menos dá mais, né, é isso? Enchi demais. Não, olha, esse ponto é super legal da imperfeição, porque me lembrou de um trecho do livro Admirável Mundo Novo. Você já deve, não sei se quem já leu. Cara, é incrível. Você falou exatamente o livro, cara. Muito bom. Que demais. Temos aula. Muito bom, senhores. Muito obrigado por todos esses conceitos que vocês compartilharam conosco. Tenho certeza que quem nos assiste também sai provocado, sai impactado, assim como eu estou agora. Então, Galão, mande nosso abraço para todo o time da Scania. Obrigado pela parceria e por você estar aqui conosco no Insight ESACast. Em nome da Scania, muito obrigado pela Michelin ter convidado a gente aqui e muito obrigado pela parceria, pelo futuro melhor que nós vamos construir junto. Tamo junto. Conto com vocês, tá bom? Rodrigo, obrigado, meu querido, mais uma vez. Agradeço o Galão também pelo papo, super cabeça aqui, ao futuro, adoro, e agradeço também pra galera aí. Agradeço então a você também que nos acompanha. Até o próximo episódio do Insight ESACast. E todas as informações de tudo isso que nós conversamos aqui tá lá no nosso portal, connectedfleet.com, connectedfleetmichelin.com, e você vai ter todas as informações além dos episódios do Insight ESACast, claro. A gente se encontra no próximo episódio do Insight ESACast, o videocast da Michelin Connected Fleet. Até lá!